Então, muita gente tem dúvidas sobre como microfonar e como afinar uma bateria tão grande como essa. Eu tenho alguns segredos e eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje. Pela primeira vez eu vou falar sobre essas coisas que, de uma certa forma, isso acaba sendo um segredo, né? Tem tudo a ver com um conjunto de coisas, né? Equipamento, a forma como eu toco e também a forma como eu afino esse instrumento. Sobre a microfonação do kit, para mim é extremamente importante que o microfone esteja apontado para onde vem a pegada. Ou seja, se você prestar atenção aqui na caixa, ó, o som do microfone da caixa é pego de frente, né? Então isso aqui muda completamente. Se você colocar o microfone da caixa nessa posição onde eu estou te mostrando aqui, a tua pegada é pega de lado. Aqui não, você pega o estalo de frente. Falando sobre caixa, nas minhas últimas gravações de DVD, CD, projetos em geral, eu tenho utilizado a minha caixa Signature Achilles Priester, que é 14x7 e ela é 100% em maple. E a grande diferença que eu senti dessa caixa para as outras caixas que eu sempre usei da linha Black Panther da Mapex era o aro, que esse aro aqui, ó, ele é um aro que eles chamam de Sonic Saver, ou seja, esse aqui é o padrão diecast da Mapex. Até eu me acostumar com esse som desse aro, eu tive que começar a utilizar ele aos poucos, porque quando eu recebi a minha caixa, eu briguei muito com a Mapex, porque eu queria que o aro fosse diecast, que era o padrão de aros que eu estava acostumado a utilizar. No entanto, o volume que esses aros da Sonic Saver têm, que são a versão de diecast da Mapex, eles são muito melhores em termos de timbre e também porque eles fazem uma curva aqui, ó, internamente, que é onde, de uma certa forma, você protege um pouco mais a tua baqueta se você toca com rimshot, né? E o mais importante, não é maciço, ou seja, você tem mais reverberação da madeira. Quando você usa aros diecast nos tons, você pode perceber que é muito mais peso e isso tira um pouco da vibração e do som da madeira, dos tambores. Na caixa é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu nunca gostei de utilizar aros diecast nos tons. Então eu sempre prefiro os 2.3, que são os Power Hoops, que geralmente são os aros que vêm nas baterias que eu utilizo da Mapex. Voltando aqui para a caixa, as peles que eu utilizo em todo o meu kit são da marca Evans, mas tem uma coisa que é muito especial nessa pele que eu uso para a caixa, que é a Evans HD Dry, que ela tem esses furinhos aqui em volta, você pode ver aqui, ó, esses furinhos. Isso, de uma certa forma, quando você aperta a pele para você ter uma tensão boa de quando você vai tocar as coisas que tem que ter mais detalhes, como Ghost Notes, quando você aperta a afinação, quando você sobe a afinação, esses furinhos aqui expelem o ar. Ou seja, cada vez que você ataca, o ar sai. É muito engraçado, porque eu já experimentei essa mesma caixa com outras peles e a impressão que eu tenho é que não é o Achilles Priester tocando. Quando eu coloco essa pele aqui, eu me sinto completamente em casa e eu tenho o meu som. É o som que eu estou acostumado a escutar. Fora isso, tem o segredo na parte de baixo da caixa, né? Que eu uso a pele Raze 300 e eu também utilizo uma esteira que é um pouco maior do que a esteira que vem nessa minha caixa, que é uma esteira da linha Pure Sound e é de 40 fios. Ou seja, aparece muito mais esteira e com isso, quando você sobe a afinação da caixa, você não perde esse crisp, né? Esse negócio que é o crunch quando você toca a caixa e o som da esteira vem junto. Muitas vezes, quando você está utilizando uma esteira regular, o som da caixa, especialmente da pele de baixo, ela não aparece tanto porque a quantidade de fios da esteira é menor do que essa esteira que eu estou utilizando, e também sem falar na qualidade Pure Sound, que é uma coisa que é incrível e que quando me apresentaram essa esteira, eu preciso falar para todos vocês que eu fui assim meio, será que vai mudar tanto assim meu som? E o cara falou, cara, experimenta que você vai ver a diferença que isso é, e realmente foi. Então, existe uma combinação mágica, tá? Que são as peles da Evans, a minha caixa Signature, a Black Panther, a Psycho Octopus Snare, e também a afinação, né, como eu uso, que daqui a pouco a gente vai entrar a fundo nisso. E um outro segredo, né, que é a baqueta Signature ProMark Achilles Priester. Por que essa baqueta é tão importante no meu som? Se vocês notarem aqui, ó,
a cabeça dela é em forma de gota d'água. Então isso aqui muda completamente o som. E o grande segredo mesmo, para o tipo de música que eu toco, está aqui no pescoço. Que esse pescoço é um pouco mais grosso do que as baquetas normais, que são parecidas com esse modelo que eu utilizo, né? Então aqui é um pouco mais grosso, ou seja, geralmente quando você toca com um rimshot na caixa, o que é o rimshot? É quando você atinge com a ponta da baqueta no centro da pele e aqui, ó, nessa parte aqui você atinge o aro. Então isso muda completamente o som. Só que o segredo do meu som não vem só dessas duas partes aqui. Vem desse pescoço que é um pouco mais largo. Então eu tenho uma terceira parte que tem contato com a pele e é exatamente isso que muda completamente o meu som. Ou seja, as pessoas pensam assim, o Aquiles toca muito forte, ele é muito intenso. E na verdade não é isso. Eu não toco forte, eu mantenho a mesma pegada porque esses 3 pontos da baqueta é que garantem o meu som. Ou seja, eu não preciso ficar tocando que nem um bicho forte para tirar mais som. Se eu tocar da mesma forma, com a mesma pegada, com a mesma pressão sempre, o som já vai estar lá e com isso eu vou conseguir a coisa mais importante que um batera de metal precisa, que é consistência do início do seu trabalho até o fim. Quem já não foi no show de metal e percebeu que no começo tinha aquela pancadaria, o cara começa o show na maior pressão e quando chega na metade do show o cara já está respirando com mais dificuldade. No meu caso, eu me preocupo bastante em manter a mesma pegada do início ao fim do trabalho. Por que trabalho e não show? Porque muitas vezes você está gravando em estúdio como a gente está aqui hoje, e eu quero que a pessoa que esteja assistindo esse DVD não tenha a menor ideia de quando esse take foi gravado. Ou seja, eu tenho que manter a mesma pressão em todos os takes. Então, não é aquele negócio de essa música eu vou tocar muito mais forte ou essa música eu vou tocar muito mais fraco. É você ter uma consistência e conhecer o seu corpo e saber da resistência que você tem para você conseguir dar conta daquele trabalho. E logicamente que isso tem tudo a ver com a quantidade de horas que você pratica todos os dias, né? Para esse DVD eu me preparei sozinho. Eu costumo falar que eu sou um cara bem louco porque eu ensaio para ensaiar. O que significa eu ensaio para ensaiar? Significa que antes de eu me juntar com a banda, eu já estou completamente por dentro de todos os detalhes das partes que eu vou ter que tocar. No caso do baterista, é muito importante que você tenha essa base muito sólida, porque é você que vai dar base para todos os outros músicos tocarem. Então é dessa forma que eu faço quando eu estou iniciando um novo trabalho, quando eu vou gravar um disco, quando eu vou gravar um DVD, ou até quando eu estou me preparando para um show. Eu vou tocar uma parte de uma música que dá o nome ao nosso disco, Our Life 13 Years Later. E aqui, nesse padrão, nesse exercício, eu vou mostrar para vocês uma aplicação do rudimento que vocês todos sabem que eu sou apaixonado, que são os paradiddles, né? E o paradiddle, para quem não sabe, você tem que estudar muito ele para que ele fique extremamente claro, porque você trabalha single stroke, double stroke e ghost notes. Ou seja, você trabalha os single strokes, que são os acentos, e as ghost notes são tocadas com os double strokes. Então eu vou mostrar para vocês, junto com o metrônomo, o padrão dessa música e depois eu vou mostrar como é que vocês fazem a prova real para saber se o teu paradiddle tá bom ou não. Logicamente que antes de você tocar esse paradiddle, esse exercício, esse arranjo dessa música na velocidade original, que foi gravada em 160 BPMs, você tem que pensar que são
160 BPM, você vai estar tocando semicolcheia nos bumbos e os paradiddles vão estar em semicolcheia também. Ou seja, para cada nota que você tocar no bumbo, vai ter uma nota em cima e você tem que estar 100% sincada. E como é que você vai tirar a prova real disso? É quando você toca o paradiddle na caixa e você acha que ele está soando super bem. E aí a prova real disso é quando você passa a tua mão esquerda para o chimbal e toca a tua mão direita na caixa, e aí você vai ver se você consegue ter aquela mesma sensação de quando as duas mãos estão tocando na caixa. Então vamos lá que eu vou mostrar isso para todos vocês. Agora abrindo as mãos, mão esquerda no chimbal, mão direita na caixa. Vou fazer a mesma coisa agora, vou começar o paradiddle na caixa, vou abrir a mão esquerda para o chimbal e depois eu vou trazer o acento que está sendo tocado no chimbal para a caixa e a sonoridade tem que ser a mesma. Agora eu vou fazer o mesmo exercício, mas vou manter o padrão de semicolcheia nos bumbos. E é nessa hora que você tem que tomar um cuidado dobrado para suas ghost notes não se misturarem com as notas do bumbo. Outro grande segredo da minha forma de tocar, e que de uma certa forma eu sofro muito com isso, porque todas as vezes que eu vou tocar fora eu tenho que levar isso na bagagem, é esse clutch de uma marca que eu não posso falar o nome, porque não é a marca que me patrocina, mas eu uso mesmo assim. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, por que você não usa aquele clutch que você toca com a tua mão e você fecha o chimbal? Porque com esse clutch eu realmente consigo fechar o chimbal de verdade, ó. Certo? Se eu utilizasse aquele clutch normal, que é só quando você solta aqui, ó, o som seria esse aqui, ó. Então você percebe o chiado que tem, né? Com o clutch do pé, fica completamente seco, ó, o som. Tô sem o pé. Aí eu posso abrir o chimbal e depois fechar. Muitas músicas do Hangar, do Noturno, desse próprio projeto, meu com o Gustavo, tem algumas ideias que no meio da música eu tenho que encontrar um espaço para fechar com o pé esquerdo, para começar um padrão onde eu vou necessitar desse chimbal aqui fechado. No verso da música Colorblind da banda Hangar, eu utilizo o chimbal aberto, e depois quando eu vou para o verso e para o refrão e para a parte instrumental, eu estou utilizando os dois bumbos e eu tenho que encontrar uma forma de parar o groove e fechar o chimbal com o meu clutch com a perna esquerda, mas a música não para. Então é exatamente isso que eu vou mostrar. A parte do verso da música do Hangar é essa daqui, ó. Notem que nesse groove eu abro o chimbal com o pé esquerdo, por isso que eu preciso dele sem o clutch. Depois dessa levada, eu vou para a ponte, para o refrão, e eu começo a parte instrumental, que finaliza, eu vou mostrar para vocês utilizando o Sharna e o meu surdo, e depois, quando eu começo as pausas, eu fecho o meu chimbal e já começo outro groove. Então é isso daqui, ó. Uma outra coisa muito importante, não basta você fechar o chimbal, você tem que fechar no tempo, porque isso daqui, ó, numa gravação
ou num show, ele vai aparecer. Então notem que eu fecho o chimbal junto com o acento da caixa. Vou tocar mais uma vez o mesmo padrão, tá? Juntinho, para evitar qualquer tipo de problema técnico de som. Então, esse é o tipo de arranjo que eu faço quando eu estou praticando para gravar música, e eu nunca vou para estúdio sem saber o que vem antes, o que vem depois desse tipo de situação quando eu uso o chimbal fechado com o clutch. Ou seja, eu tenho que saber que se eu fecho, eu posso precisar desse chimbal aberto outra vez e eu vou ter que ter um espaço para fazer isso na música. Notaram aí? Fechou exatamente com o segundo acento da caixa. Muito bem, todo mundo conhece muito bem o meu trabalho pelos bumbos, pela forma como eu toco, e hoje eu vou revelar um grande segredo que eu utilizo não só quando eu vou tocar ao vivo, não só quando eu estou praticando, mas também em estúdio. Eu sou aquele tipo de baterista louco que não adianta o produtor me dizer que isso não pode ser feito, porque eu sei que pode, eu sei que funciona. Então aqui, dentro de estúdio, fazendo um DVD tocando ao vivo, eu ainda assim estou utilizando o meu bumbo trigado no meu sub. E você usa trigger para gravar também no estúdio? Sim, eu utilizo trigger sim, mas não é porque você está pensando. Muitas pessoas têm um entendimento completamente errado sobre o trigger, entendeu? E eu vou explicar para vocês como é que eu utilizo o meu trigger. Eu vou mostrar para vocês como é que é meu som acústico de bumbo e depois eu vou mostrar como é que é meu som quando o trigger está ligado nesse subwoofer que está aqui atrás de mim. E vocês vão ver a diferença que é no som e com isso facilita muito a forma que eu vou tocar, que eu escuto muito mais o que eu estou tocando, com muito mais corpo, e isso acaba simulando uma apresentação ao vivo. Geralmente, um monte de artistas e um monte de bandas tem dificuldade de captar a energia de um show ao vivo em estúdio exatamente por causa disso, porque a gente não tem os amplificadores dentro da sala, a gente não tem as frequências graves empurrando a bateria, uma coisa que ao vivo acaba sendo uma energia incrível. Então dá uma sacada nessa diferença. Aqui é o som do bumbo acústico, ó. E aqui, ó, é o som do bumbo acústico junto com o trigger. Ou seja, você pode ver que esse som acaba te empurrando, você escuta mais e de uma certa forma, se você tem certeza daquilo que você está tocando e você não vai ter que editar praticamente a música inteira, então você pode utilizar um sub desse, porque ele só vai te dar um corpo a mais. Ele não vai se misturar quando você for editar as coisas. Então, logicamente, que para você utilizar um sub desses aqui dentro do estúdio, você tem que ter certeza que você está apto a tocar tudo que você ensaiou lá na tua sala de ensaios, né? Então, isso aqui é uma artimanha muito legal. E se você notar agora, eu vou tocar o bumbo com o trigger ligado e você vai perceber que existe dinâmica até no meu trigger. Olha só isso aqui, ó. Já teve uma vez em workshop que eu fiz isso, e o cara não satisfeito falou, toca na perna esquerda para ver se é igual. Né? Tipo aqueles caras assim que querem encontrar alguma coisa para falar. Mas eu vou te mostrar a perna esquerda também. Ó. Né? Quando você toca junto... Quando você toca metal, tem coisas que você não vai tocar tão fraco, porque o estilo não pede isso. Mas nesse caso aqui, eu sempre prefiro utilizar a sensibilidade do trigger como se eu estivesse utilizando um microfone e o gate. Isso também é possível porque eu estou utilizando esse módulo aqui, ó, o Roland TM2, e nesse módulo eu consigo samplear o meu som acústico de estúdio e colocar através de um cartão dentro dele. Ou seja, esse som que você está ouvindo aqui... é o meu som de bumbo de uma outra gravação que eu utilizo dentro do meu módulo. Então, mesmo sendo trigger, o som que está sendo disparado sempre nos meus bumbos é o meu som de bumbo que foi gravado em algum estúdio
nesses anos de carreira. Então isso funciona muito bem, porque quando eu vou tocar ao vivo, eu somo um som bom, acústico, que eu já gravei em estúdio, junto com o som que está sendo tocado naquele instante ao vivo. Essa é uma grande dica e eu espero que vocês aproveitem e que vocês tenham muito benefício com isso. Valeu! Agora eu vou falar sobre um assunto que é extremamente delicado, que é a afinação do instrumento, né? E a afinação não é uma coisa absoluta, é gosto. No caso, eu vou dividir uma experiência com vocês de como eu faço para afinar a minha bateria. Mas antes disso, eu quero contar uma história muito engraçada, que a primeira vez que eu fui fazer um workshop em Criciúma, em Santa Catarina, quem me levou para lá foi o Adair Dalfenbach e seu amigo Gilson Naspolini. E aí o Adair me perguntou lá, naquela hora que a gente bate papo com o público, ele falou assim: Aquiles, me diz uma coisa, você afina os seus tons em terças ou quintas? Aí eu falei, como é que é teu nome? Ele falou, Adair. Eu falei, Adair, foi você que me trouxe, tal. Eu tava sem óculos, eu não tava vendo ele, tava escuro. Aí eu falei, Adair, isso depende, cara. Se o workshop é na quarta, na quinta, independe de quando vai ser, entendeu? Se o evento é no sábado, eu afino a bateria no sábado. Se o evento é na terça, eu afino... Eu tinha que fazer essa piada com a Adair, eu tinha que tornar isso público, porque foi uma pergunta que eu me diverti muito e até hoje a gente sempre ri disso. Ou seja, ele me perguntou se eu afino em terças ou quintas. Eu falei, cara, depende do dia que é o workshop. Se for na quarta, eu afino o workshop na quarta, na quinta, na sexta, independente. Mas, falando sério agora, a forma como eu afino a minha bateria é o seguinte, eu deixo a pele completamente solta, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que ela está solta, e aí eu trago com os dedos todos os parafusos no máximo. Então, depois que os parafusos estão com o dedo no máximo torque que você consegue dar, aí eu coloco o dedo da minha mão esquerda no centro e vocês podem ver esse monte de rugas aqui, né? E aí eu começo a eliminar essas rugas, meia volta para cada lado. Sempre um parafuso oposto ao outro. E aí você vai vendo que as rugas vão desaparecendo, ó. Quando você está chegando mais perto de chegar no ponto de você começar a tocar a bateria, você percebe que tem alguns lugares que você precisa dar um reaperto, porque eles estão com mais ou menos rugas que os outros lados. Então por aqui, ó. Aí você pode conferir, né, também, ó, o harmônico. Quanto mais parecido estiver o harmônico, mais próximo você vai estar da afinação ideal daquele tambor. Isso não significa que já vai estar pronto, porque aí você tem que colocar as mesmas peças, né, cada peça individualmente no seu kit e tocá-las. E aí você vai fazer os reapertos individualmente para você chegar na afinação que você quer, na divisão que você quer, nos intervalos que você quer. Agora eu vou tocar esse mesmo tom com o microfone e vocês vão ver a diferença. Bom, aqui o microfone já está na posição que eu utilizo. É muito importante você tentar deixar o tom livre para ele soar quando você for fazer esse teste, porque é por isso que ele tem esse sistema de suspensão, né? Se você segura o tom de uma forma errada, você vai mudar completamente o som dele, porque ele não vai estar sendo usado na posição que ele vai estar no kit. Então é muito importante isso. Segure por aqui, ó, e aí você pode tocar, ó. Não fiz mais nada, fiz aquilo que eu mostrei para vocês antes e o tom está perfeito. Logicamente que sozinho ele está perfeito, né? Mas não significa que quando você colocar ele junto com os outros tambores que os intervalos vão estar perfeitos. E é nessa hora que você tem que dar aquele ajuste final para você ter a escala que você deseja. Não tem erro. Da mesma forma que eu afinei a pele batedeira, é exatamente assim que eu faço com a pele de resposta. É basicamente a mesma afinação e eu utilizo essa técnica para afinar minha bateria em todos os tambores e também nos bumbos e na caixa. Ou seja, agora é só você achar a melhor forma para você fazer isso e colocar um pouco do seu gosto pessoal para você chegar na sua afinação ideal. Eu sou completamente contra aquele negócio de afinador,
eletrônico e tal. Eu acho que a afinação tem muito a ver com a forma que o baterista toca e principalmente com o estilo de música que ele toca. Ou seja, é arte, então tem que ter o seu toque pessoal. Então é isso aí, galera. Eu tenho certeza que se você começar afinando dessa forma que eu te mostrei agora, você vai chegar no teu som e dali para frente você vai desenvolver uma forma de você afinar a sua bateria, que seja uma coisa pessoal e que a sua bateria soe como você, que é a coisa mais importante que tem no meio musical, você ter a sua personalidade. Valeu! Então, galera, como eu falei antes sobre a esteira e sobre a pele de resposta, que nesse caso aqui é a pele Raze 300, pele de resposta da Evans, e a minha esteira Pure Sound. Aqui tem um grande segredo também, que eu não costumo revelar, mas como eu já estou abrindo vários segredos hoje, eu acho que vale a pena te dar mais esse toque. Se você notar aqui, ó, por baixo da esteira, eu sempre coloco um esparadrapo aqui. Aqui e aqui. Por quê? Dessa forma, a esteira, mesmo sendo maior e que tenha mais volume, ela acaba ficando um pouco mais suave, ou seja, você controla melhor o som, tanto para as músicas que são extremamente rápidas, onde você precisa de muito ataque, como para as músicas que são mais lentas. Então você pode tentar isso aqui que você vai ver uma diferença muito grande. E outra coisa que isso também ajuda bastante, é que muitas vezes, em alguns tipos de esteira, essas esteiras aqui são meio mal soldadas e ficam umas pontinhas, e aquilo ali detona a tua pele de resposta com mais rapidez. Então, esse esparadrapo aqui salva a tua pele, mantém ela nativa por muito mais tempo e também suaviza o som da sua caixa para que ela se encaixe em todos os tipos de música que você quiser tocar. Essa é uma dica extremamente valiosa, pode testar, que se não funcionar, você não vai poder reclamar comigo. Boa sorte!